Você já encontrou alguém sem passado? Alguém que simplesmente aparece, muda tudo ao seu redor e desaparece sem deixar rastro? Já imaginou conhecer uma pessoa que não tem certidão de nascimento, não tem túmulo, não tem genealogia registrada em lugar nenhum? Alguém que os textos mais antigos da humanidade descrevem como eterno, sem começo de dias nem fim de vida? Então prepare-se, porque você está prestes a entrar na história mais enigmática de toda a Bíblia. Uma história que começa no deserto há 4.000 anos e atravessa os séculos até chegar a você hoje. Uma história sobre um homem que não deveria existir, mas existiu. Um sacerdote que não tinha predecessores nem sucessores, mas abençoou o próprio pai da fé. Um rei sem reino rastreável, mas com autoridade que fez Abraão se curvar. Seu nome era Melquisedeque, e depois de hoje, você nunca mais vai ler as Escrituras da mesma forma. Se você quer descobrir os mistérios que a maioria nunca vai desvendar porque desiste cedo demais, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque essa jornada está apenas começando e cada segundo conta. Era noite no deserto de Canaã e o ar estava carregado com aquela eletricidade que vem depois de uma batalha. Abraão voltava vitorioso, cansado, mas triunfante, porque havia acabado de fazer o impossível. Ele pegou seus 318 homens treinados, homens da sua própria casa, e derrotou uma aliança de reis poderosos que haviam capturado seu sobrinho Ló. Pense nisso por um momento. 318 homens contra exércitos organizados, mas Abraão venceu. Ele resgatou Ló, recuperou todos os bens, trouxe de volta todas as pessoas. Era um momento de glória absoluta, aquele tipo de vitória que entra para a história, que se conta ao redor das fogueiras por gerações. O rei de Sodoma estava vindo ao seu encontro para agradecer, para oferecer recompensas, para reconhecer o feito extraordinário. Tudo estava se desenrolando exatamente como deveria. E então algo aconteceu, algo inesperado, algo que quebraria todos os padrões conhecidos. Do nada, sem anúncio, sem comitiva real, sem exército ou pompa, um homem apareceu. Não um soldado, não um aliado da batalha, não alguém que Abraão conhecia ou esperava. Um estranho. Mas não um estranho qualquer. Este homem carregava uma presença diferente. Uma autoridade que não precisava ser declarada porque simplesmente emanava dele. Seu nome era Melquisedeque. E ele era rei de Salém, uma cidade antiga que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. Mas ele não era apenas rei, ele era sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. E o que ele fez naquele momento mudaria tudo para Abraão ali. Melquisedeque trouxe pão e vinho, símbolos de provisão e celebração, mas também símbolos de algo muito mais profundo que só seria compreendido milênios depois. E então ele fez algo chocante, algo que deveria ser impossível segundo todas as regras da hierarquia espiritual e social. Ele abençoou Abraão. Ele olhou para o homem que havia recebido a promessa direta de Deus, o homem através de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, o patriarca escolhido pelo próprio Criador do universo, e ele o abençoou. Não foi uma bênção casual, foi uma bênção formal, solene, carregada de autoridade espiritual. E as palavras que ele pronunciou ecoam através dos séculos até hoje. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Agora preste atenção, porque aqui está o detalhe que muda tudo. Abraão, o homem que conversava diretamente com Deus, o homem que havia deixado sua terra natal por um chamado divino, o homem que seria pai de multidões, esse Abraão aceitou a bênção. Ele não questionou, ele não recusou. Ele não disse, peraí, quem é você para me abençoar? Não, ele se curvou diante da autoridade de Melquisedeque. Mais do que isso, ele fez algo ainda mais significativo. Ele deu o dízimo de tudo para esse sacerdote misterioso. 1/10 de todos os despojos da batalha. 1/10 de tudo que havia conquistado.
Ele reconheceu, através desse ato, que Melquisedeque ocupava uma posição superior a ele na hierarquia espiritual. E aqui está onde a história fica perturbadora. Na cultura hebraica, nas tradições ancestrais que governavam aquele mundo, havia uma regra absoluta e inquebrantável. Quem abençoa é sempre maior do que quem é abençoado. Sempre. A bênção flui de cima para baixo, do superior para o inferior, do pai para o filho, do mestre para o discípulo, do sacerdote para o povo. Não há exceções, não há inversões. A direção da bênção revela a hierarquia espiritual. E Abraão sabia disso, todos sabiam disso. Então, quando Abraão aceitou aquela bênção, quando ele entregou o dízimo, quando ele reconheceu a autoridade de Melquisedeque, ele estava declarando algo profundo. Ele estava dizendo que este homem, este estranho que havia aparecido do nada, carregava uma autoridade que transcendia até mesmo a dele. Mas quem era esse homem? De onde ele veio? Que linhagem sacerdotal ele representava? E por que, depois desse encontro brevíssimo que durou talvez minutos, ele simplesmente desapareceu? O texto bíblico nos dá 3 versículos sobre esse encontro. Apenas 3. Nenhuma introdução explicando quem era Melquisedeque. Nenhuma genealogia rastreando sua linhagem. Nenhum registro de onde ele nasceu, quem eram seus pais, de que tribo ele descendia, e depois do encontro, nenhuma menção de para onde ele foi, como ele morreu, quem o sucedeu no sacerdócio. Ele simplesmente aparece, cumpre seu propósito e desaparece das páginas da história como se nunca tivesse existido. Exceto que ele existiu. O encontro aconteceu. Abraão deu o dízimo, a bênção foi pronunciada. E então silêncio. Silêncio por séculos. Abraão continuou sua jornada. Ele teve Isaque. Isaque teve Jacó. Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Os israelitas foram para o Egito, foram escravizados, foram libertados por Moisés. No Monte Sinai, Deus estabeleceu o sacerdócio através de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. E esse sacerdócio arônico, levítico, tinha tudo que Melquisedeque não tinha: genealogia detalhada, registros meticulosos, cerimônias elaboradas de consagração, requisitos específicos de pureza, linhagem, conduta. Tudo documentado, tudo rastreável, tudo organizado segundo padrões divinos revelados no Sinai. Os sacerdotes e levitas serviam no tabernáculo e depois no templo. Eles ofereciam sacrifícios diariamente. Eles mediavam entre Deus e o povo. Eles carregavam a responsabilidade sagrada de manter a aliança viva através de rituais, ofertas, intercessão. E esse sistema funcionou por séculos. Geração após geração de sacerdotes, cada um morrendo e sendo substituído pelo próximo, cada um fazendo os mesmos sacrifícios repetidamente porque aqueles sacrifícios nunca eram suficientes para remover completamente o pecado. Mas Melquisedeque, ele permanecia como uma nota de rodapé enigmática, uma menção curiosa, uma história estranha que ninguém sabia exatamente como encaixar. Era como se Deus tivesse deixado uma pista nas Escrituras, um fragmento de mistério que não fazia sentido completo naquele momento, mas que estava ali, esperando por alguém que pudesse decifrar seu significado, esperando pelo momento certo na história da redenção, quando aquele encontro antigo no deserto revelaria seu propósito verdadeiro. 1000 anos se passaram desde aquela noite no deserto. 1000 anos de história israelita, de reis e profetas, de vitórias e derrotas, de fidelidade e apostasia. E então Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o poeta guerreiro que matou gigantes e unificou a nação, recebe uma revelação. Ele escreve um salmo, o Salmo 110, e naquele salmo ele profetiza sobre o Messias prometido. Ele fala de um rei que virá, o ungido de Deus que terá autoridade absoluta, que se sentará à direita do Altíssimo, que governará as nações. Mas então Davi diz algo extraordinário, algo que deveria ter chocado todos que leram aquelas palavras.
Ele declara que o Messias não será sacerdote segundo a ordem de Arão, não segundo a linhagem estabelecida, reconhecida, documentada, não segundo o sistema que Deus mesmo havia instituído através de Moisés no Sinai. Não! O Messias será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pense no impacto disso. Davi está dizendo que o sistema inteiro do sacerdócio levítico, por mais sagrado que seja, não é o modelo final. Ele está apontando para trás, 1000 anos no passado, para aquele encontro misterioso no deserto, e dizendo que ali, naquela figura enigmática, sem genealogia, sem começo registrado, sem fim documentado, ali estava o verdadeiro padrão do sacerdócio messiânico. Mas como isso poderia ser? O sacerdócio araônico tinha todos os requisitos de Deus. Tinha pureza ritual, linhagem tribal, consagração cerimonial. Como o Messias poderia ser sacerdote fora desse sistema? Como ele poderia exercer autoridade sacerdotal sem ser da tribo de Levi? E o que significava exatamente ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? As perguntas ficaram sem resposta por mais 1000 anos. Os séculos passaram. Profetas vieram e foram. Impérios se levantaram e caíram. Israel foi exilado e retornou. O templo foi destruído e reconstruído. E através de tudo isso, o mistério de Melquisedeque permaneceu intacto, esperando pela pessoa certa, esperando pelo momento certo, esperando por alguém que finalmente conectaria todos os pontos e revelaria o que aquele encontro antigo realmente significava. Alguém que não apenas explicaria o mistério, mas que o cumpriria. Alguém que não apenas entenderia a profecia de Davi, mas que a encarnaria. Alguém que seria ele mesmo, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E então ele veio. Não do nada como Melquisedeque, mas através de uma genealogia cuidadosamente registrada. Não sem aviso, mas anunciado por profetas durante séculos. Não sem família, mas nascido de uma virgem em uma pequena cidade chamada Belém. Seu nome era Jesus, e desde o início havia algo diferente nele. Algo que não se encaixava nos padrões conhecidos. Algo que desafiava as categorias religiosas estabelecidas. Ele ensinava com autoridade que nenhum rabino possuía. Ele perdoava pecados, uma prerrogativa exclusiva de Deus. Ele curava doenças, expulsava demônios, ressuscitava mortos. Mas talvez o mais perturbador de tudo, ele falava sobre si mesmo de maneiras que deveriam ser blasfêmia se não fossem verdade. Ele dizia que era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vinha ao Pai senão por ele, que antes de Abraão existir, ele era, que ele e o Pai eram um. E então veio o momento que parecia ser o fim de tudo. Ele foi traído, preso, julgado em cortes ilegais no meio da noite. Ele foi espancado, açoitado, humilhado publicamente. E finalmente, ele foi crucificado entre 2 criminosos em uma colina fora de Jerusalém. Os discípulos fugiram. As esperanças morreram. Parecia que tudo havia acabado. Mais um profeta silenciado. Mais um sonho messiânico destruído. Mas o que parecia ser derrota era, na verdade, o cumprimento do propósito mais profundo. Porque enquanto Jesus pendia daquela cruz, enquanto seu sangue escorria, enquanto ele respirava seus últimos suspiros, algo extraordinário estava acontecendo no reino invisível. Um sacrifício estava sendo oferecido. Não o sangue de touros e bodes que os sacerdotes levitas ofereciam repetidamente no templo. Não um sacrifício que cobria pecados temporariamente, mas um sacrifício que os removeria definitivamente. Um sacrifício oferecido uma vez, de uma vez por todas, suficiente para toda a eternidade. E então, no terceiro dia, a morte não conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou. Não como Lázaro, que voltou apenas para morrer novamente décadas depois, mas com um corpo glorificado, transformado e imortal. Ele apareceu aos discípulos, ele comeu com eles, ele deixou que tocassem suas feridas.
E então, depois de 40 dias provando que estava vivo, ele ascendeu aos céus. Mas ele não foi para o céu para descansar. Ele foi para exercer seu ofício eterno. Ele se sentou à direita de Deus Pai. E ali, naquela posição de autoridade suprema, ele começou a ministrar como sumo sacerdote. Não no templo de Jerusalém feito por mãos humanas, mas no santuário celestial, no verdadeiro tabernáculo que Deus armou, e não um homem. E foi só então, décadas depois da ressurreição, que alguém finalmente conectou todos os pontos. Um escritor inspirado pelo Espírito Santo escreveu uma carta aos Hebreus, uma carta que se tornaria um dos livros mais profundos do Novo Testamento. E nessa carta, ele dedicou um capítulo inteiro, o capítulo 7, para explicar algo que havia permanecido oculto desde aquela noite no deserto 4.000 anos antes. Ele explicou quem era Melquisedeque e por que ele importava. E a resposta era ao mesmo tempo simples e devastadoramente profunda. Melquisedeque importava porque ele era o tipo, o protótipo, a sombra profética do sacerdócio de Jesus Cristo. O escritor começou relembrando o encontro entre Abraão e Melquisedeque, como este rei sacerdote apareceu sem genealogia registrada, como ele abençoou Abraão e recebeu dízimos dele, como Abraão e, consequentemente, todos os seus descendentes, incluindo a tribo de Levi, foram inferiores a Melquisedeque naquele momento. E então ele fez uma declaração chocante. Ele disse que Melquisedeque permanecia sacerdote perpetuamente, que as escrituras deliberadamente omitiram seu nascimento e morte para que ele servisse como tipo de alguém que verdadeiramente não tinha começo nem fim, alguém cujo sacerdócio não dependia de linhagem humana, mas de vida indestrutível. Alguém que não precisava oferecer sacrifícios repetidamente porque seu único sacrifício era eternamente eficaz. Alguém que não morreria e seria substituído, mas que viveria para sempre para interceder pelos seus. E esse alguém era Jesus Cristo. Jesus que não era da tribo de Levi, mas de Judá, uma tribo da qual nunca havia saído sacerdote segundo a lei mosaica. Jesus que não se tornou sacerdote por direito genealógico, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Jesus que não ofereceu sangue de animais, mas seu próprio sangue. Jesus que não entrou em santuário feito por mãos, mas no próprio céu. Jesus que não precisa repetir sacrifícios porque o que ele fez uma vez foi suficiente para sempre. Jesus cuja ordem sacerdotal não era a ordem de Arão, temporal e repetitiva, mas a ordem de Melquisedeque, eterna e única. E de repente tudo fazia sentido. Aquele encontro antigo no deserto não era um detalhe histórico aleatório. Era uma pista profética plantada por Deus na narrativa bíblica. Melquisedeque aparecendo sem genealogia apontava para Cristo, cuja verdadeira origem é eterna. Melquisedeque sendo rei e sacerdote simultaneamente apontava para Cristo que governa e intercede. Melquisedeque abençoando Abraão apontava para Cristo que abençoa todos os que creem. Melquisedeque recebendo dízimos apontava para Cristo que merece tudo de nós. Melquisedeque desaparecendo sem registro de morte apontava para Cristo que venceu a morte e vive para sempre. E agora chegamos ao ponto crucial, porque esta história atravessou 4.000 anos de história humana para chegar até você neste momento. Você pode estar pensando que isso é apenas teologia antiga, detalhes obscuros sobre sistemas sacerdotais que não existem mais, mas você estaria enganado. Porque o que Jesus fez como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque muda radicalmente como você se relaciona com Deus hoje. Muda tudo. Veja, no sistema antigo, você precisava de um sacerdote humano para mediar entre você e Deus. Você não podia simplesmente entrar no lugar santíssimo, você não podia oferecer seus próprios sacrifícios. Você dependia de uma classe sacerdotal que tinha acesso especial, que seguia rituais específicos, que mantinha a conexão entre o humano e o divino. E mesmo assim, aqueles sacerdotes eram falhos. Eles pecavam, eles morriam. Eles tinham que oferecer sacrifícios por seus próprios pecados antes de poderem oferecer pelos pecados do povo. O sistema funcionava, mas era imperfeito, incompleto, temporário. Mas agora você tem um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdote que nunca peca e, portanto, nunca precisa oferecer sacrifício por si mesmo. Um sacerdote que nunca morre e, portanto, nunca precisa ser substituído.
Um sacerdote que ofereceu um sacrifício perfeito uma vez, e esse sacrifício permanece eternamente eficaz. Um sacerdote que não está em um templo em Jerusalém, mas no próprio céu, à direita de Deus, sempre vivo para interceder por você. Isso significa que você tem acesso direto a Deus através de um mediador que nunca falha. Você não precisa de novos sacrifícios. Você não precisa de rituais repetitivos. Você não precisa de uma classe sacerdotal humana intermediando sua relação com o divino. Você simplesmente vem através de Jesus e o caminho está aberto. O véu foi rasgado. O caminho foi consagrado. E esse caminho nunca fecha. Cada vez que você peca e precisa de perdão, é esse sumo sacerdote que intercede por você. Cada vez que você falha e precisa de misericórdia, é desse sacerdócio eterno que a graça flui. Cada vez que você enfrenta a tentação e precisa de socorro, é esse mediador que já foi tentado em tudo, mas permaneceu sem pecado, que te compreende e te ajuda. Você não está sozinho. Você não está sem representação no tribunal celestial. Você tem um advogado, um intercessor, um sumo sacerdote que conhece suas fraquezas porque ele assumiu carne humana e viveu entre nós. Mas diferente de todos os outros sacerdotes, este não é limitado por mortalidade ou falibilidade. Este vive para sempre e seu sacerdócio é permanente, imutável, eterno. Melquisedeque apareceu naquela noite no deserto há 4.000 anos. Ele abençoou Abraão. Ele recebeu dízimos. E então ele desapareceu das páginas da história. Mas sua presença reverberou através dos séculos. Ela ecoou na profecia de Davi. Ela encontrou cumprimento em Jesus Cristo. E ela chega até você hoje como uma verdade que define tudo sobre sua salvação, seu acesso a Deus, sua esperança de eternidade. Você não está dependendo de um sistema falho. Você não está confiando em mediadores humanos imperfeitos. Você está conectado diretamente ao sacerdote eterno, ao mediador da nova aliança, aquele cujo sacerdócio nunca acaba porque sua vida nunca termina. E se você chegou até aqui, se você permaneceu através desta jornada de 4.000 anos, desde o deserto de Canaã até os céus onde Cristo intercede agora, então você está entre os poucos que realmente compreenderam. Você viu a conexão, você entendeu o mistério. Você descobriu por que o encontro de 3 versículos no livro de Gênesis importa para a sua vida hoje. Mas esta é apenas uma história, apenas um mistério desvendado. As Escrituras estão cheias de conexões como esta, de verdades escondidas esperando para serem descobertas por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Agora é o momento. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e não deixa para depois, porque cada dia que passa, sem essa compreensão profunda das Escrituras, é um dia que você vive abaixo do que foi destinado a você. Os próximos vídeos vão revelar mistérios ainda mais profundos, conexões ainda mais surpreendentes, verdades que vão transformar completamente como você lê a Bíblia e como você vive sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixa nos comentários o que você achou dessa conexão entre Melquisedeque e Cristo. E lembra-se, a verdade está ao alcance de quem busca, mas só quem permanece até o fim descobre completamente. Nos vemos no próximo mistério e que o sacerdote eterno abençoe cada passo da sua jornada.